Olá, Moacir Toledo, médico. Eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar aqui em cima um card e afixado também no primeiro comentário e na descrição do vídeo o link do vídeo anterior, onde eu falo sobre o antipsicótico típico resolvendo mais, tendo mais eficácia do que os novos antipsicóticos ou antipsicóticos atípicos, e eu mostrei o caso que eu fiz o primeiro atendimento de uma paciente que depois, com o passar dos dias, eu fui ficar sabendo que ela é filha de uma paciente de doença bipolar que eu atendo na universidade e irmã de um paciente que é portador de esquizofrenia. E eles tinham me noticiado que eles estavam contentes com o atendimento, com a evolução, e ele já tinha também ligado para o consultório, o marido da paciente, falando que a evolução estava sendo boa. E agora, essa semana, eu atendi ela no retorno. Eles tinham os exames para fazer, não puderam fazer, mas já tinham feito duas aplicações do antipsicótico injetável de depósito nesses 30 dias até o retorno. E ela teve uma evolução até que favorável, mas não dentro, vocês vão ver que não dentro da expectativa. Não esquece que o vídeo anterior vai estar fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui no prontuário. O atendimento anterior tinha sido lá no dia 6/7, né? E ele trouxe a esposa, que é casada há 12 meses, ela tem um quadro de alucinações e delírios, e ele acredita que ela tem uma depressão, uma distimia, uma depressão persistente crônica, mas que é, na verdade, os sintomas negativos da esquizofrenia que ele confunde com depressão. E eu propus, ela estava com antipsicóticos atípicos, novos casos, eu propus a voltar para o velho haloperidol e fiz injetável simples depois de depósito, e ela evoluiu com alguma melhora, mas não conseguiu ainda debelar, extirpar as alucinações e as crenças perceptórias, os delírios perceptórios que ela tem. Então, agora no retorno, 2/8, né, 4 semanas depois, eu relatei, paciente de 45 anos vem indo no retorno com o marido. Agora sei que ela é filha de uma paciente minha bipolar da universidade e do irmão que tem esquizofrenia e está em estado residual, bem compensado usando a olanzapina. Ele conta que ela melhorou pouco com a haloperidol injetável e mantém as alucinações e delírios. Então eu explico que ela está tendo uma das evoluções piores da doença esquizofrênica, sendo refratária ao uso dos antipsicóticos. Daí o que eu fiz? Parei um pouco e conversei melhor com ele. Ele achou melhor. Eu tentei orientá-lo em separado da esposa, mas como eu sei que ela tem uma afetividade embotada, ela não consegue modular muito o humor por causa da esquizofrenia, acabei orientando diante dela, e ela mantém aquele quadro embotado, sem fazer muita expressão. Aparentemente, parece que o que a gente está falando de grave, parece que não é com ela, isso por causa do embotamento afetivo. Não fizeram os exames, mantém o diagnóstico, explico para revisar as expectativas e precisamos aceitar o prognóstico dela, que na realidade está sendo ruim. Então, voltando aqui para essa tela, eu conversei com ele o seguinte, das 4 evoluções mais comuns da esquizofrenia. Falei que cerca de um quarto dos pacientes pode ter uma evolução boa, tendo uma crise psicótica, sendo medicado, passando as alucinações, os delírios e a desorganização, e o paciente volta à funcionalidade e em breve não vai precisar mais de tratamento. Mas expliquei que esse paciente é muito raro da gente conhecer, porque se ele fica bom, ele não fica mais acompanhando com a gente. E não estando acompanhando conosco, a gente não sabe se ele está bem ou se está com outro médico. E cerca de 2/4, né, metade dos pacientes, evolui dessa forma, tendo crises psicóticas, sendo medicado, ele melhora alguma coisa, a gente reduz a medicação, mantém medicado, ou o paciente para a medicação, ou mesmo mantendo-se medicado, ele pode ter uma nova crise. De novo, se aumenta, se intensifica o tratamento,
o paciente pode melhorar, mas volta funcionando num nível abaixo do que ele funcionava antes dessa nova crise. E tem cerca de um quarto dos pacientes, outros 25%, que evoluem dessa forma. Infelizmente, que mesmo medicado com os antipsicóticos se mostra refratário. As alucinações e os delírios não vão embora e o paciente continua, de certa forma, sofrendo e dando algum trabalho na família. Mas o mais importante é que eu conversei com ele, para ele revisar as expectativas. Por quê? Se a gente, com sorte, a gente vai associar antipsicóticos, mantive a associação de dois antipsicóticos, conversei com ele que existe a chance de encaminhar para a capital para fazer tratamento de eletroconvulsoterapia sob anestesia, com toda a segurança. Eles não vão ter condições de pagar, mas a gente tem que fazer isso via SUS. O SUS não cobra, a gente tem que pedir via judicial muitas vezes. E é um tratamento que melhora cerca de 80% desses pacientes refratários. Então, é um poder de melhora muito grande da eletroconvulsoterapia. Porém, é uma coisa que tem um estigma grande, um gasto grande, é difícil da gente caminhar. Então, a gente vai continuar tentando com a associação de antipsicóticos. Mantive dois típicos ainda. Se precisar, eu vou acabar fazendo a olanzapina, pegando uma cola que o irmão dela está bem com a olanzapina, apesar de ser um medicamento que eu não prefiro, não tenho muito agrado por ele, porque ele faz muita síndrome metabólica, muita obesidade, mas o irmão dela não fez obesidade, nem fez hipertensão, nem fez diabetes. Então, parece que para eles tem sido bem. Então, se ela não responder bem inicialmente, como ela tem um histórico que ela ficou cerca de 8 anos bem com a olanzapina, eu vou acabar ainda colocando a olanzapina. Mas o marido trouxe essa expectativa de acabar com essa depressão dela, ele quer usar o citalopram. Acabei deixando ele usar o citalopram, mas falei para ele, eu não acredito que vai trazer melhora. Isso que o senhor pensa que é a depressão é sintoma negativo da esquizofrenia. Mas não vai interferir muito, não vai trazer grandes riscos para ela. Acabei prescrevendo para satisfazer, de certa forma, um dos tripés da medicina baseada em evidência, que é o desejo do paciente. Acabei fazendo. Mas o principal é que eu conversei com ele. Se nós tiver sorte de conseguir controlar alucinações e delírios, o senhor precisa aceitar que os sintomas negativos irão ficar, irão permanecer. A gente não vai ter de volta a paciente sendo uma pessoa voluntariosa, com brio, com capacidade de planejar o futuro, com pragmatismo, de planejar e executar suas tarefas e com capacidade de modular o humor adequadamente aos fatos, aos acontecimentos contemporâneos dela. Ela vai ficar de afeto embotado, sem capacidade de planejar o futuro, sem o pragmatismo para executar as coisas. Provavelmente ela fique numa posição de dependência dos cuidados dele, mas se ela ficar dormindo melhor, sem a aflição dos delírios persecutórios, sem a perturbação das vozes, das alucinações perturbando ela, vai ficar mais fácil de conduzir as coisas. Então, eu acredito que de principal nessa reavaliação dele foi isso, de mostrar para ele que, infelizmente, algumas coisas a gente precisa se resignar e aceitar que elas existem e não ficar guardando falsas esperanças numa melhora estupenda. Eu entendo que eles até referiram inicialmente com os familiares e no contato dele com o consultório que ele estava bastante satisfeito com o resultado nos primeiros dias que tinha aplicado a medicação, porque eles foram bem ouvidos, a gente acolheu bastante as queixas e, de certa forma, deu alguma esperança que o injetável viesse a controlar as alucinações e os delírios, mas a gente nota que ele tem uma esperança muito grande de voltar a ter aquela esposa voluntariosa capaz de somar com ele. Mas eu tentei convencê-lo e mostrar para ele que a vitória no tratamento, no caso, vai ser controlar os sintomas positivos, alucinações e delírios, que ela fique mais organizada, que fique mais fácil dele conduzi-la, mas que embotada e com essa falta de vontade, com essa avolia do estado pós-esquizofrênico, sintomas negativos da esquizofrenia, provavelmente ela vai conservar. Então, não esqueça de dar teu like aqui no vídeo, se não gostou também pode dar um dislike,
pode deixar seus comentários aqui abaixo. Estou colocando aqui as minhas redes sociais para você seguir. Não esquece que afixado na descrição do vídeo em Mostrar Mais e no primeiro contato vai estar o link do vídeo anterior que eu falo desse caso da primeira consulta. Agora foi o retorno. E também o endereço do meu site, onde você vai encontrar todos os links das redes sociais e para você se inscrever com o teu e-mail na lista de contatos para você receber conteúdos que vão te ajudar a conduzir a tua saúde e a melhor utilizar os serviços de saúde em teu benefício. Muito obrigado e até o próximo vídeo.